Bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Hoje é dia 7 de fevereiro de 2025. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal, e como todas as sextas-feiras às 9 da manhã, nós estamos aqui ao vivo no nosso canal Conexões e Crenças na Twitch para a leitura do Livro dos Espíritos. Esse canal que se propõe a falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre vibração, sobre mecânica quântica, sobre cristianismo, sobre espiritismo, todos os assuntos correlacionados aí a nossa busca do autoconhecimento, nossa busca interior da nossa evolução, né? Essa é a proposta do canal. Ele é um canal novo, tem 7 meses de vida, está em gestação ainda. Ele está em gestação. Que a vida começa na concepção, né? Na verdade, né? A vida não cessa. Então, ela simplesmente, nós temos apenas uma vida e várias existências. Mas é isso, gente. Estamos aqui. Bem-vindos, né, ao canal, bem-vindos à nossa proposta aqui. Nós, todas as segundas, quartas e sextas, nós fazemos a leitura ao vivo na Twitch às 9 da manhã, nas segundas e quartas da Bíblia Peshita e a sexta do Livro dos Espíritos. Depois esse vídeo ele é tratado, a gente coloca a legenda e sobe no YouTube. Então se você está conosco aqui no YouTube, canal Conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha, no YouTube, lá tem todos os vídeos da leitura da Bíblia Peshita, desde o começo. A gente está no livro de Reis, né? E também do Livro dos Espíritos, a gente já está na metade, estão todos lá. Tem playlist da Bíblia, tem playlist do Livro dos Espíritos. Tem uma playlist também de Salmos e tem uma playlist de práticas. A gente vem trazendo aí desde a semana passada algumas práticas para você elevar sua vibração, se conectar com o seu eu interior, e vamos trazendo cada vez mais, tá? Isso vai ser algo que a gente está introduzindo aí desse ano de 2025. Os Salmos tem o playlist no YouTube, mas eu subo em blocos para o YouTube, porque a gente faz a leitura diária de Salmos no Instagram. Então, todo dia de manhã, bem cedinho, eu publico lá um salmo e depois eu junto em blocos e subo colocando no YouTube. Então, no Instagram, além dos salmos, você vai ver essas práticas, também eu publico no Instagram, e alguns outros conteúdos que a gente faz remix relacionados à vibração, toda essa parte aí mais conectada com a energia, com a física quântica. Legal? É isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. O salmo do dia do Instagram eu sempre boto também no Story. Tinha esquecido de colocar hoje no Story. Então é isso. A gente vai dar continuidade hoje no Livro dos Espíritos. Antes da leitura propriamente dita, eu quero falar da Clima Digital. O Clima Digital é o nosso parceiro desse projeto. Eles são responsáveis pela parte técnica, a construção do site, do nosso blog, nos ajudam na criação do conteúdo, nos orientam nesse aspecto. Então, é o meu braço direito aqui dentro desse projeto. E se você estiver procurando aí um parceiro com um projeto digital que você esteja engavetado aí, sem saber como começar, faz contato com eles através do Instagram, @Clima Digital, ou pelo site www.climadigital.com.br. Legal? Então é isso, pessoal. Vamos dar início à nossa leitura de hoje. A gente está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, do segundo livro, do livro 2. É o último capítulo do livro 2. Então a gente encerra hoje o segundo livro, né? E depois vamos para o terceiro a partir da semana que vem. O capítulo 11, ele fala a respeito dos três reinos. Vai falar dos minerais e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose. Então é isso, vamos lá. Livro dos Espíritos, aqui ó. Livro 2, capítulo 11, os três reinos. Pergunta 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos ou em duas classes? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe.
Qual dessas divisões é preferível? São todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Aí tem a resposta do comentário do Kardec aqui. Esses 4 graus têm com efeito caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm mais uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro e percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam e não têm senão vida orgânica. 587. As plantas experimentam sensações, sofrem quando mutiladas? As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. Então elas não sentem. 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. Quer dizer, que é a atração, né? Que é a gravidade, né? É a atração energética. 589. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade, e em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar. Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transição de uma para outra? Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam. Não tem senão um instinto cego e natural. É instinto, não, gente? Aí tem o comentário do Kardec aqui. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O píloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. Deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não implicam de modo algum na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. 590. Não há nas plantas como nos animais um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Há, se se quer, uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico. Quando nas operações de química observais dois corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente, quer dizer, há afinidade entre eles. No entanto, não chamais a isso de instinto. 591. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Os animais e o homem. Pergunta 592. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo.
Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes, muito baixo, ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais, e menos dotado que muitos deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para sua necessidade e sua conservação. É verdade que seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos rebaixais abaixo da brutalidade, não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Olha lá. Então, assim, a gente tem o potencial, né? Só que muitas vezes a gente se perde no caminho. 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Isso é ainda um sistema. É verdade que domina um instinto na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Então os animais têm inteligência, não é só instinto não. Limitada ainda, obviamente, mas eles têm. Aí vem o comentário do Kardec aqui. Além do instinto, não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam outrora e fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo as formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote, isolado dos demais, da sua espécie por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Pergunta 594. Os animais têm uma linguagem? Se entendeis uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. O meio de se comunicar entre si, sim. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais, mas sua linguagem é limitada como suas ideias às suas necessidades. Animais que não têm voz, ao que parece, esses não têm linguagem? Eles se compreendem por outros meios. Vós outros, homens, não tendes senão a palavra para se comunicarem. E os mudos, que dizeis deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem e de exprimirem as sensações que experimentam. Crês que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora a dos animais seja instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Então, claro, eles se comunicam de acordo com a necessidade deles, necessidade da espécie de sobrevivência, pelos instintos, né? Por sons, por sinais, por gestos, enfim, tem métodos, formas, né? Aí tem aqui o comentário do Kardec. Os peixes, com efeito, que emigram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que se conduz, devem ter meios de se informarem, de se entenderem e de combinarem. Talvez por uma vista mais penetrante que lhes permita distinguirem os sinais que fazem. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Qualquer que seja, é incontestável que eles têm um meio de se entenderem como todos os animais privados da voz e que fazem trabalhos em comum. Deve-se espantar depois disso que os espíritos possam se comunicar entre si sem o socorro da palavra articulada? Exato. Se os próprios animais se comunicam de forma sem a palavra, por que os espíritos também não podem fazer isso? 595. Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades,
e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. 596. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem, e por que essa aptidão se encontra antes nas aves que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua? Conformação particular dos órgãos da voz, secundada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, e certas aves imitam a voz. 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Enfim. Existe também uma alma, um espírito ali, mas num outro momento evolutivo, né? 598. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade, a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. 599. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro? Não, ela não tem livre-arbítrio. 600. A alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em um estado errante como o do homem? É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado depois da sua morte pelos espíritos que a isso compete, e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Então, praticamente encarna seguidamente, né? 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Importante essa. Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. Não para ele servidores, são para ele servidores inteligentes. Comentário de Kardec. Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante e o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem? Então, pergunta 602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Pergunta 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas as suas obras. Ele está dizendo aqui, se os animais sempre são inferiores, isso vai em desacordo com o que ele está dizendo antes aqui, que o livro todo diz que é sempre um processo evolutivo, né? Então, ele está questionando isso aqui. É aqui que os espíritos respondem. Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. E as coisas, as mais díspares na aparência, têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas só quando sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabei que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por leis gerais,
que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. A inteligência é assim uma propriedade comum no ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá a vida moral. É complexo, né? Porque a gente realmente não consegue ter um entendimento, um discernimento total das coisas, né? Porque nossa mente ainda é muito limitada. 605. Considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se não tivesse esta última ele poderia viver como um animal, em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem menos a alma espírita? Não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância de uma dessas duas almas? Não. O homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos que são o resultado da sensação dos órgãos. Não há nele senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais ele é inferior, mais os laços entre o espírito e a matéria são apertados. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal sorte que a alma não pode animar o corpo criado para outro. Mas se o homem não tem alma animal, por que suas paixões o coloque por sua. Mas se o homem não tem uma alma animal que por suas paixões o coloque ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa frequentemente até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, porém inteligentes e limitados ao cuidado da sua conservação. Aí comentário do Kardec. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, outra das impurezas do espírito, do qual ele é a encarnação e que se afina mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. O espírito, purificando-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria, sob a qual ele se aproxima da brutalidade. Liberto dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira destinação. Interessante, né? Existe um processo também evolutivo, né, em tudo, né? 606. Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma da qual eles são dotados? No elemento inteligente e universal. A inteligência do homem e dos animais emanam então de um princípio único, sem nenhuma dúvida, mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da do animal. 607. Foi dito que a alma do homem em sua origem está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. A alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida como os dissemos. É, de alguma sorte, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois da juventude e, enfim, a idade madura. Não há, de resto, nessa origem, nada que deva humilhar o homem.
Os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos inferiores no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Enfim, a gente, durante um processo, né, a gente se individualiza, né, no início da nossa, na fase inicial da nossa criação, a gente traz essa individualidade. A partir daí que você passa a ter o princípio inteligente, passa a ser individualizado, né? Esse período de humanização começa sobre a Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa em geral em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que um espírito desde seu começo humano esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. 608. O espírito do homem, depois de sua morte, tem consciência das existências que lhe procederam o período de humanidade? Não, porque não é nesse período que começa para ele a vida de espírito, e é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Como homem, absolutamente não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio de sua mãe. Por isso os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. A gente começa em mundos inferiores, né? Nesse momento onde a gente tem, a gente usa, como é que é? Quando a gente surge do princípio inteligente, que a gente não é individualizado, isso vem de mundos ainda muito primitivos, né? A gente vai se individualizando e passa a ser homem, né? Passa a ser ser humano, né? Mas obviamente que a gente não lembra desse momento porque faz muito tempo, né? Então a gente não lembra do início da nossa vida, então a gente não tem essa memória, essa lembrança, né? Pergunta 609. O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar ante-humano? Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Então, a gente vai pegando no tranco, né? Tipo empurra, vai. Aí... Então, a gente, dependendo se está no começo desse período aí, você pode ter uma lembrança, senão... 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte da ordem da criação enganaram-se? Não, mas a questão não foi desenvolvida, e aliás há coisas que não podem chegar senão em seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem faculdades que o distinguem de todos os outros, e tem um outro destino. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Importante aí, hein? Pergunta 611. Agora a gente vai entrar naquela parte que é metempsicose. 611. A comunidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem, absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu?
Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ele não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem não há mais do animal senão o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode então dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Deixa eu ver o que é metempsicose. Psicose. Movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais e seres humanos. Reencarnação. A doutrina que professa esta crença, difundida pelo misticismo especulativo do orfismo e pitagorismo, é dotada por correntes filosóficas como... Qual a diferença entre da reencarnação para a metempsicose? A metempsicose é a crença de que a alma transmigra. Uma doutrina, O que é a metempsicose segundo o Espiritismo? É uma ideia genérica fundada na crença da transmigração da alma, após a morte física de um corpo para outro por indefinidas existências corpóreas. É semelhante à ideia reencarnacionista espírita, com a diferença crucial de que a cultura da metempsicose admite, de acordo com determinadas vertentes, o retorno do espírito a uma nova existência material em corpos animais. A metempsicose diz que o espírito pode voltar a reencarnar em corpo animal. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar no animal? Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. 613. Totalmente errada, que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras, mas, como na maioria de suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Aqui tem agora a explicação do Kardec a respeito disso. A metempsicose seria verdadeira se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Ela, porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e, reciprocamente, aqui implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Ora, essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies, é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las, alternativamente, seguir-se-ia uma identidade de natureza, que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada ao contrário sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada da sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e os homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta,
e ele não pode fazer a esse respeito senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo. Sobre o que eles não sabem, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Ou seja, a gente não conhece tudo, né? Nem depois que desencarnar vai conhecer. Porque os espíritos também não conhecem. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais que formariam assim os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir como se segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, aurindo cada indivíduo na fonte universal, a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessária segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que em sua morte torna a massa. Os dois mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas. Os dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra espiritualmente falando. Não ocorre o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, entre o animal e o homem há solução de continuidade. O homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta aos animais. E é nele o ser principal, preexistente e sobrevivente ao corpo, o que conserva sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Ele se forma de um princípio inteligente individualizado? É isso um mistério que seria inútil procurar penetrar, sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas. O que é constante, que resulta por sua vez do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil insistir. É isso aí. Então, muita coisa ainda a ser discernida, descoberta, entendida, e tem muita coisa que a gente também não tem a capacidade ainda de entender, né? Fato é que existe um processo evolutivo, e se nós originamos do animal, a gente não tem essa resposta claramente aqui, né? Existe um elo aí, né? Obviamente no processo de evolução, mas não está claro, pelo menos para mim aqui, se há um processo evolutivo do animal para o ser humano, né? O ser humano é o ser mais próximo, é aquele que pode chegar a Deus, né? Como é que rola esse processo, esse elo aí? Eu, pelo menos por aqui, não consegui ter esse entendimento. Assim a gente termina o capítulo 11 do livro 2 e na semana que vem a gente começa o terceiro livro, que fala a respeito das leis, ok? Muito bom, obrigado aí pelo dia de hoje, por estarmos juntos, que todos tenham uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana, junto com suas famílias, aproveitem, descansem, curtam, meditem, se conectem, e segunda-feira estaremos juntos novamente, retomando aí a leitura da Bíblia, e
E vamos seguindo aqui o nosso trabalho. Nos sigam aí, se você está no Instagram, clica lá no sininho para ser informado quando tiver outro vídeo. Clique no joinha se você está gostando, faça seu comentário, deixe sua sugestão, compartilha com quem você gosta, que você sabe que gosta do tema. Siga o canal, é de graça, né? E no Instagram também, faça isso. Siga o canal, compartilha, dê o seu joinha, faça seu comentário. É sempre muito bem-vindo aí, nos ajuda no engajamento, tá bom? Um ótimo fim de semana a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!